Olá, boa noite. Segunda turma do Supremo, por maioria, rejeita recursos da deputada Carla Zambelli e do senador Flávio Bolsonaro contra multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Supremo suspende decisões que impediam o Itaipu Binacional de negociar terras para indenizar indígenas. STF faz reunião técnica para adoção de providências para fim de orçamento secreto. Justiça decreta a prisão preventiva de influenciador suspeito de atropelar e matar um lavrador em Teresópolis, na região serrana do Rio. O Superior Tribunal de Justiça verifica falhas em reconhecimento fotográfico e absolve jovem negro condenado por roubo de carga. E ainda, representantes do Ministério Público Federal fazem inspeção no código-fonte da urna eletrônica com foco nas eleições municipais de outubro. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 6 de agosto, começa agora. Nesta terça-feira, no Supremo, foi feita a primeira reunião técnica marcada pelo ministro Flávio Dino para o detalhamento das informações e procedimentos a serem adotados para o cumprimento integral das decisões do acórdão do tribunal envolvendo o chamado orçamento secreto. Uma comissão foi criada para identificar os dados sobre as emendas RP9, as emendas de relator, e RP8, emendas de comissão. O grupo deve responder questões como quais dados existem e os que não existem, quais os que estão disponíveis ao acesso público, quem são os detentores das informações não publicadas, quais políticas públicas estão prejudicadas com a suspensão das emendas e quais podem continuar por terem atendido às exigências da decisão do tribunal. Um relatório será apresentado em uma nova reunião marcada para o próximo dia 21 de agosto no STF. O Supremo suspendeu decisões que impediam a Itaipu Binacional de negociar terras para indenizar indígenas pela implementação da usina hidrelétrica. Segundo a decisão, as restrições impostas pela Justiça Federal prejudicam a tentativa de conciliação determinada pelo STF. Repórter Evne Araújo tem as informações. O ministro Dias Toffoli suspendeu os efeitos de parte de 12 decisões da Justiça Federal no Paraná que impediam a Itaipu Binacional de negociar a compra de terras. Os terrenos são para indenizar comunidades indígenas afetadas pela implantação da usina hidrelétrica. Em março de 2023, Dias Toffoli encaminhou os autos do processo à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União, na tentativa de um acordo. Uma das possíveis soluções debatidas é a proposta da Itaipu de adquirir propriedades para posse permanente e uso exclusivo das comunidades que compõem as terras indígenas de duas etnias. As decisões da Justiça Federal foram tomadas em ações relacionadas a conflitos fundiários entre proprietários rurais e comunidades indígenas. Elas determinam expressamente que a Itaipu não negocia a aquisição dos imóveis discutidos nas ações ou a destinação de áreas a pessoas ou famílias identificadas como ocupantes. A empresa alega que não é parte nas ações e que a medida prejudica a tentativa de pacificar a controvérsia que está sendo discutida nas sessões de conciliação. Na liminar, o ministro Dias Toffoli observou que as restrições impostas pela Justiça Federal impedem a empresa de negociar os imóveis em qualquer área de interesse das comunidades indígenas e não apenas as discutidas nas ações fundiárias. Outro aspecto destacado é que, como não é parte nas ações, a Itaipu não poderia ter sido atingida pelas decisões judiciais. A maioria da segunda turma do STF rejeitou o recurso da deputada Carla Zambelli e do senador Flávio Bolsonaro contra multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. A deputada Carla Zambelli e o senador Flávio Bolsonaro foram condenados pelo TSE por disseminação de informação falsa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso se refere às eleições de 2022, quando a campanha do então candidato Lula acionou o TSE contra vídeos publicados pelos parlamentares em redes sociais que associavam Lula à corrupção e a crimes financeiros e também insinuavam que os prejuízos das supostas irregularidades seriam custeados com descontos em contra-cheques de aposentadoria.
No TSE, Zambelli foi condenada a pagar multa de R$30 mil e Flávio Bolsonaro de R$15 mil. Eles recorreram ao Supremo. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, negou os pedidos feitos pelos parlamentares para derrubar as condenações. E o assunto foi levado para a segunda turma do STF. Os ministros já formaram maioria para manter as multas. O julgamento no plenário virtual termina no fim da noite desta terça-feira. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O plenário do STF deve julgar 2 ações que envolvem liberdade religiosa e saúde. Os recursos têm repercussão geral reconhecida, por isso as decisões devem servir de base para outros casos semelhantes. Repórter Carolina Chaves. A primeira ação prevista a ser julgada é um recurso apresentado pela União contra a decisão da Justiça Federal no Amazonas e em Roraima, que determinou que a União, o Estado amazonense e o município de Manaus deveriam pagar a cirurgia de uma paciente testemunha de Jeová sem transfusão de sangue, porque a religião não permite. De acordo com a decisão da Justiça Federal, os 3 entes federativos devem pagar as despesas de uma cirurgia ortopédica sem transfusão de sangue em hospital público ou particular, na modalidade tratamento fora do domicílio, TFD. Isso porque o procedimento não está disponível na rede do Estado, onde a paciente mora. A Justiça ainda determinou que a administração pública deve garantir a cobertura assistencial integral da paciente e do acompanhante, com consultas, medicamentos, passagens aéreas, hospedagem e alimentação. No Supremo, a União alega que o custeio do tratamento não disponível no SUS vai criar uma preferência em relação aos outros usuários da rede pública e viola o princípio da razoabilidade, já que qualquer procedimento cirúrgico pode ter complicações e a necessidade de transfusão de sangue. O relator desse recurso é o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Já outro caso que envolve liberdade religiosa é um recurso em que uma paciente, também testemunha de Jeová, foi impedida de fazer uma cirurgia cardíaca na Santa Casa de Misericórdia em Maceió, Alagoas, por não ter assinado o termo de consentimento que autorizava previamente a realização de eventual transfusão de sangue. A mulher alega que o termo ofendeu a sua dignidade, o direito à saúde e à liberdade de crença. Os ministros vão decidir se a recusa de transfusão de sangue em cirurgia em razão da liberdade de crença é legítima. O relator desse recurso é o ministro Gilmar Mendes. O Supremo cassou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e derrubou o vínculo de emprego entre uma seguradora e um ex-franqueado. Os detalhes com Regina Souza. O Tribunal Regional do Trabalho havia decidido que um franqueado de uma seguradora tinha vínculo de emprego com a empresa devido à subordinação, habitualidade e pagamento de comissões. A seguradora, discordando, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão ia contra as regras dos contratos de franquia e terceirização. A seguradora afirmou que a relação era regida por contratos de franquia e corretagem de seguros, e não de emprego, e que a decisão do Tribunal Trabalhista ignorou a legislação específica e precedentes do STF. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o argumento da seguradora, afirmando que a decisão do TRT contrariava os precedentes do Supremo. Ele destacou que os contratos de franquia e terceirização são permitidos e não têm por base os elementos típicos da relação de emprego. O ministro citou decisões anteriores do STF que confirmam a legalidade dessas práticas, como no julgamento do tema 725 de repercussão geral, que reconheceu a legalidade da terceirização e outras formas de divisão do trabalho, e a ADPF 324, que afirmou a constitucionalidade da terceirização e de atividades fim e meio. Em um pedido de vista do ministro Flávio Dino, suspendeu o julgamento pelo plenário virtual do STF da ação que busca equiparar o período de licença-maternidade para mães biológicas e adotantes, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. O relator, ministro Alexandre de Moraes, acolheu parcialmente a ação, se manifestando pela inconstitucionalidade da diferenciação entre o período para mães gestantes e adotantes. O ministro Flávio Dino tem 90 dias para devolver a ação para julgamento.
Representantes do Ministério Público Federal estiveram no Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar o código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais, com foco nas eleições municipais de 2024. E Max Souto com as informações. O Ministério Público Federal é a 5ª instituição fiscalizadora a participar da inspeção do código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais para as eleições municipais deste ano. Já estiveram no TSE para a inspeção representantes do Partido União Brasil, da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, do Senado Federal e da Controladoria Geral da União, CGU. Uma importância, esse acesso, e essa possibilidade tanto dos órgãos de controle quanto da sociedade, através do teste público, poder contribuir, poder analisar esse código e ajudar as equipes técnicas do TSE a manter esse processo cada vez mais seguro, cada vez mais transparente. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE. É ele que determina como um programa vai funcionar. Um computador, um smartphone, por exemplo, tem um código-fonte que define como serão a aparência digital e também o funcionamento do aparelho. A inspeção fortalece a segurança, a confiabilidade e a transparência dos sistemas de votação e de apuração e pode ser feita até a compilação dos dados, que acontece durante a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, realizada em setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições 2024, marcado para 6 de outubro. O código-fonte está disponível para 14 classes de entidades fiscalizadoras legitimadas pela Justiça Eleitoral que representam a sociedade civil para a inspeção desde o dia 4 de outubro de 2023, quando foi realizada a abertura do ciclo de transparência democrática eleições 2024. A seguir, o Ministério Público Federal abre inquérito para investigar cobrança indevida da emissão da nova carteira de identidade do Acre. E ainda, para facilitar a atuação de advogados junto ao Supremo Tribunal Federal, a Corte altera o sistema de peticionamento eletrônico. A gente mostra essa novidade já já. Para facilitar a atuação de advogados junto ao Supremo Tribunal Federal, a Corte alterou o sistema de peticionamento eletrônico. Agora é possível a juntada de peças por meio eletrônico também em processos físicos, inclusive os sigilosos. Quem explica é Rocine Gomes. O sistema está disponível no portal do STF e permite o envio eletrônico de petições direcionadas à Corte, tanto as iniciais, que abrem um novo processo, quanto as incidentais, que têm relação com processos já em tramitação. Para as petições incidentais, o sistema permitia o envio apenas em processos eletrônicos. No caso dos processos físicos, elas teriam de ser impressas e entregues presencialmente no protocolo judicial do STF. O sistema foi alterado justamente nesse ponto e já pode ser usado de imediato. Para o advogado, não há grandes mudanças caso escolha enviar uma petição eletrônica em processo físico. O profissional continua acessando a opção peticionar em processo em tramitação. Ao indicar um processo físico, o sistema já identifica essa característica e direciona a petição para o novo fluxo. A gestão de documentos no Judiciário de Mato Grosso assegura o acesso à informação e preservação de dados. E para garantir um trabalho ainda mais eficaz, servidores passaram por uma capacitação sobre o tema. A repórter Fernanda Fernandes acompanhou. A gestão documental é o conjunto de técnicas e procedimentos associados à produção, armazenamento, classificação, uso e guarda de documentos. E para instituições como o Poder Judiciário de Mato Grosso, que lidam com grande volume de arquivos, esse gerenciamento correto é estratégico, porque, entre as vantagens, aumenta a produtividade e o espaço físico, garante acesso às informações, a preservação de documentos ou a eliminação daqueles não mais necessários. O Judiciário de Mato Grosso já disponibiliza para consulta no hot site do Memorial um guia prático de gestão de documentos. Mas, para possibilitar um controle ainda mais eficaz, promoveu uma capacitação virtual durante 2 dias para gestores das 79 comarcas, coordenadores e núcleos do TJ.
A ideia deste webinário foi, de alguma forma, contribuir para sanar as principais dúvidas dos gestores judiciários e dos gestores gerais. E também aqui dos colegas do Tribunal de Justiça sobre a gestão documental, com a aplicação da tabela de temporalidade da área fim e da área meio, e mitigar também o volume dessa crescente demanda aqui. A guarda correta dos documentos, eles ficam mais fáceis de serem localizados. Sempre que precisar, a comarca consegue localizar e disponibilizar. Então, uma capacitação que tem também esse objetivo de uma melhor organização e eficiência do nosso trabalho. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a cobrança indevida da emissão da nova carteira de identidade no Acre. Repórter Márcio Fontinelli. Depois de receber uma série de denúncias sobre a cobrança da primeira via da nova carteira de identidade no Acre, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar e adotar medidas contra a prática. Uma lei federal de 1983 e um decreto federal de 2022 garantem o direito da gratuidade na emissão da primeira via do documento. O governo do Acre foi notificado oficialmente pelo MPF para dar explicações sobre a possível cobrança indevida. A Justiça Federal da Primeira Região manteve a condenação do proprietário de uma construtora por desmatamento de terra indígena em Rondônia. Repórter Fátima Uchoa tem os detalhes. O proprietário de uma construtora foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por ter extraído madeira da terra indígena Rio Branco, no município de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, sem autorização do órgão competente. O réu teve acesso à reserva porque venceu licitação para construir uma escola no local. Por unanimidade, a 4ª turma do TRF1 confirmou a sentença do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná. O relator desembargador federal César Jataí destacou que o réu se contradisse durante o depoimento, alegando que os próprios indígenas extraíram a madeira usada para construir abrigo para os trabalhadores da empresa. Depois, o acusado afirmou que a madeira teria sido adquirida em serraria, mas não apresentou nota fiscal para comprovar. O magistrado entendeu que as provas, conforme apontou o juiz sentenciante, demonstram claramente que houve ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei de Crimes Ambientais. A primeira hackathona do Judiciário Gaúcho promoveu inovação e diversidade de pensamento com oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. A experiência imersiva teve salas temáticas montadas especialmente para o evento. Reportagem de Martina Santos. Tudo começou em 2021 com o jogo Mestres da Justiça. 2 anos e 28 edições depois, chegou a hora da batalha final. 10 equipes finalistas competiram na primeira hackathona do TJRS. 150 pessoas se reuniram no Palácio da Justiça para 3 dias intensos de debates pela inovação e disputas das melhores propostas. Temos magistrados, servidores, estagiários e nós temos certeza pela qualidade do que eles apresentaram até hoje, com todas essas batalhas, que envolveu muito conhecimento, que eles vão apresentar propostas realmente inovadoras e que nós vamos poder usá-las e implementá-las no Poder Judiciário. Durante a cerimônia final de premiação, foram abertas as inscrições para a 2ª edição do game. Dessa vez, nomeado de Mestres da Justiça, a Lágrima de Temes. E lançaremos, então, o novo game para recomeçarmos as batalhas, que é o game 2024, Mestres da Justiça, Lágrima de Temes. É um game mais inovador, é um game com outras temáticas importantes também para o Poder Judiciário e pretendemos que eles comecem em agosto as inscrições para iniciarmos em setembro e o ano que vem, então, concluirmos com a grande hackathon. Os vencedores foram anunciados. E para o presidente em exercício, desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório, o evento foi uma grande experiência para ver a qualidade do trabalho em conjunto e a riqueza de talentos para solucionar desafios tecnológicos no Poder Judiciário. Nós temos servidores altamente qualificados e essa experiência, ideia, é muito produtiva da nossa corregedoria,
no sentido de dar oportunidade a esses servidores que têm um conhecimento avançado nessa área e se interessam por esse tema, de eles, confraternizando e trocando ideias, consegue-se chegar a um desiderato que vem tudo em benefício do Poder Judiciário. A seguir, Superior Tribunal de Justiça verifica falhas em reconhecimento fotográfico e absolve jovem negro condenado por roubo de carga. E veja também, Justiça decreta a prisão preventiva de influenciador suspeito de atropelar e matar um lavrador em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça absolveu um jovem negro condenado por roubo de carga. O motivo? Falhas no reconhecimento fotográfico, como mostra a repórter Marina Campos. O desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, declarou a nulidade do procedimento e das provas contra um jovem negro condenado por roubo de carga no Rio de Janeiro, depois de uma sucessão de falhas no reconhecimento fotográfico. De acordo com o processo, a vítima teria descrito o criminoso como um homem negro, de aproximadamente 1,75 m de altura, aparentando entre 20 e 25 anos de idade. Após repetir o reconhecimento pessoal em juízo, o réu foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que o reconhecimento do suspeito em juízo foi realizado de maneira viciada, porque as pessoas que serviram de dublês tinham características físicas diferentes. O relator no STJ, desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, citou divergências sobre como a identificação por foto teria ocorrido na fase de inquérito policial, além da hesitação da vítima para confirmar a identidade do réu durante a etapa judicial do processo. Desta forma, o magistrado concluiu pela nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do Código de Processo Penal e absolveu o réu. Com base em denúncia feita pelo Ministério Público Federal, um homem foi condenado no Amazonas por publicar ofensas contra a comunidade LGBTQIA+, nas redes sociais. Márcio Fontinelli. Um homem que usou o Facebook para publicar ofensas contra homossexuais em 2019 foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão, mais o pagamento de multa. O crime aconteceu no Amazonas, quando ele ofendeu integrantes do concurso Miss Gay. O caso foi denunciado pelo Ministério Público Federal e a defesa do homem alegou que ele estava exercendo a liberdade de expressão. Mas tanto no entendimento do MPF quanto no da Justiça, ele ultrapassou limites ao incitar a discriminação contra o público LGBTQIA+. Deputada estadual do Rio de Janeiro, Lucinha, é condenada pelo crime de peculato e perde mandato. O Ministério Público de São Paulo faz operação na Cracolândia para desmantelar milícia formada por policiais militares e guardas civis. Influenciador digital suspeito de atropelar e matar um lavrador em Teresópolis tem prisão decretada. Vamos conferir. A deputada estadual do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Pinto de Barros, conhecido como Lucinha, foi condenada por crime de peculato. Ela nomeou um funcionário para exercer cargo comissionado em seu gabinete entre fevereiro de 2011 e agosto de 2015. Mas nesse período o homem prestou serviços particulares para Lucinha, como pedreiro e cabo eleitoral. A sentença é de 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato e pagamento de multa. O Ministério Público de São Paulo fez hoje uma operação na Cracolândia, região conhecida pela venda e consumo de drogas no centro da capital paulista. A ação teve como alvo 3 guardas civis metropolitanos e um ex-agente da Guarda Civil, suspeitos de integrarem uma milícia. E ainda 2 traficantes investigados por venda de armas. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e mais de 100 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens dos suspeitos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do influenciador digital suspeito de atropelar e matar um lavrador em Teresópolis. Renan Rocha da Silva foi identificado como dono do Porsche envolvido no acidente que matou Adilson Correia na última quinta-feira. Ele vai responder por participação em disputas automobilísticas em via pública, uso de documento falso e por incitar publicamente a prática de crime.
Uma briga entre colegas de trabalho foi parar na justiça, que condenou uma mulher por danos morais por ofender a colega. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. De acordo com o processo, uma mulher xingou e acusou de roubo uma colega na frente de várias pessoas no ambiente de trabalho. A vítima entrou com um pedido de indenização no Juizado Especial Cível do Distrito Federal. O juizado condenou a colega ao pagamento de R$5 mil por danos morais. A mulher acusada das ofensas recorreu alegando que não houve abalo físico ou psicológico e questionou a validade do depoimento das testemunhas. Mas a primeira turma recursal manteve a decisão do juizado. Na decisão, o relator juiz Luiz Eduardo Arima afirmou que a urbanidade como norma de conduta das pessoas em convívio social assume maior importância quando as ofensas contrárias à civilidade são proferidas no ambiente de trabalho do ofendido. A primeira turma recursal dos juizados especiais também condenou a mulher ao pagamento dos honorários dos advogados e de todos os custos do processo. A companhia Gol vai ter que reintegrar uma comissária de voo que avisou durante o aviso prévio ter sido diagnosticada com vírus HIV. A terceira turma considerou a dispensa discriminatória. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Rossini Gomes. A comissária trabalhou na Gol por 9 anos e foi demitida quando estava em tratamento de saúde, decorrente de complicações do vírus HIV. Na Justiça Trabalhista, a profissional pediu para ser reintegrada ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde, além do pagamento de indenização por dano moral. Em defesa, a empresa argumentou que a empregada só teria comunicado a doença após a dispensa. Os pedidos da trabalhadora foram aceitos pelo juízo de primeiro grau, que destacou que a demissão ocorreu depois que a comissária voltou de uma licença concedida pelo departamento médico da própria companhia aérea. Isso, segundo a sentença, leva à conclusão de que a Gol sabia da doença. E ainda que não soubesse, a empresa foi informada durante o aviso prévio, mas mesmo assim decidiu efetivar a dispensa. Ao confirmar a decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, ponderou que, se houvesse boa-fé, a empresa poderia ter revertido a demissão ou proposto a reintegração após ter sido notificada da reclamação trabalhista. No entanto, a companhia aérea optou por fortalecer a intenção de dispensar a profissional. A Gol, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, reforçando que a comissária só informou viver com HIV durante o aviso prévio, o que afastaria a ideia de que a empresa agiu com discriminação quando decidiu dispensá-la. O argumento, entretanto, não convenceu o relator do caso na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence. O magistrado explicou que o TST uniformizou o entendimento de que o empregador não pode dispensar trabalhador com doença grave, como HIV, câncer, dependência química ou que apresente sinais de enfermidade que gere estigma ou preconceito. Se não for devidamente justificada, a demissão deve ser considerada discriminatória. O entendimento do colegiado foi unânime e o caso transitou em julgado. Com isso, a Gol vai ter de reintegrar a comissária e restabelecer o plano de saúde dela, além de pagar indenização de R$15 mil por danos morais. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros do STF, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, vão receber a comenda Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A cerimônia vai ser na próxima quinta-feira no TST. Ao todo, 55 pessoas e 2 instituições vão ser homenageadas, entre elas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de integrantes do governo, do Tribunal de Contas da União e da Procuradoria-Geral da República. A medalha é concedida desde a década de 1970 a instituições e personalidades que se destacam nas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. A seguir, a primeira turma do Supremo reconhece vínculo de emprego de um entregador que prestava serviço para o iFood. E o STF abre inscrições para audiência pública sobre isenção tributária de agrotóxicos. A gente passa as informações no próximo bloco. Até já. A
primeira turma do Supremo reconheceu o vínculo de emprego de um entregador contratado por empresa de logística que prestava serviço para o iFood. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O caso é sobre o entregador contratado por uma empresa de logística que prestava serviço para o iFood. Essa empresa questionou uma decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego desse entregador com o iFood. Alega que os entregadores de aplicativos são profissionais liberais autônomos que se tornam parceiros de plataformas e desempenham atividades de natureza estritamente civil, sem qualquer vínculo de emprego. A reclamação foi analisada pela primeira turma do Supremo. O relator, ministro Cristiano Zanin, negou o pedido feito pela empresa. Para ele, neste caso específico, ficou configurada a relação de emprego. O que fez aqui a Justiça do Trabalho? Tal como afirmou o eminente ministro Alexandre de Moraes, ela reconheceu que havia uma relação de trabalho na forma da CLT entre o entregador e uma empresa intermediadora, que é a reclamante. Reconheceu que havia e deu os elementos que indicam essa relação de trabalho. E, para além disso, condenou o iFood, que é o tomador final do serviço, a responder subsidiariamente por essa dívida trabalhista. Então, na minha visão, não há colidência com a tese 725, porque está expressamente prevista essa possibilidade de responsabilidade subsidiária, tal como prevê a lei, e, para além disso, o iFood, neste caso concreto, não impugnou a decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Então, são dois fundamentos, ao meu ver, para manter a responsabilidade também do iFood no caso concreto. O primeiro é que não houve a resignação do iFood. E segundo, e que a própria tese 725 prevê expressamente essa responsabilidade subsidiária do tomador do serviço na hipótese de terceirização. Entendimento que foi seguido também pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentou o voto vista. No próprio depoimento pessoal fica muito claro que o entregador não tinha nenhuma relação com o iFood. Ele tinha relação com essa empresa, que ele diz aqui, chama Fly, mas é a Riche Entregas e Conservação de Limpezas, a reclamante, e a Justiça do Trabalho, ela analisando, ela detalhou e entendeu existirem provas do vínculo empregatício entre o entregador e o reclamante, a Riche. Nós aqui em reclamação, e inclusive nos nossos precedentes, entendemos que a matéria de prova, se a Justiça do Trabalho elencou provas e chegou à comprovação de que naquele caso concreto há o vínculo empregatício, então aí não é o caso da aplicação dos nossos precedentes. Só que, em relação ao iFood, o que a Justiça do Trabalho reconheceu foi uma obrigação subsidiária tão somente pela terceirização. Não reconheceu nenhum vínculo. Disse, consoante a teia legal que rege odiernamente a terceirização brasileira, a prestação de serviços de forma terceirizada, utilizando-se da força de trabalho do empregado contratado pela prestadora de serviços, é o que basta para configurar a responsabilização subsidiária da segunda ré. A primeira turma, por maioria, acompanhou o voto do relator, vencido o ministro Luiz Fux. Já a segunda turma do Supremo julgou hoje 2 recursos relacionados à Operação Lava Jato. Repórter Pablo Lemos. Os ministros do STF julgaram 2 recursos envolvendo um dos investigados pela Operação Lava Jato. A relatoria é do ministro Edson Fachin. O caso em questão envolve o empresário Humberto do Amaral Carrilho. Ele é acusado de pagar propina milionária para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para garantir um contrato com a estatal. A defesa dele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que fossem anuladas todas as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, e não apenas aquela que recebeu a denúncia,
como entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do Supremo mantiveram a decisão do STJ. No primeiro agravo regimental, no habeas corpus 233746, a segunda turma, por maioria, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, nega provimento ao agravo regimental nos termos da fundamentação dos respectivos votos. Quanto ao segundo agravo regimental, interposto pelo Ministério Público Federal no mesmo habeas corpus 233746, a turma, por maioria, vencido o eminente ministro André Mendonça, que dava provimento ao agravo, a maioria nega provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Estão abertas as inscrições para a audiência pública sobre isenção tributária de agrotóxicos. Ela foi convocada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e vai reunir informações técnicas para o julgamento de ação que tramita na Corte. Acompanhe com Carolina Chaves. A audiência pública está marcada para o dia 5 de novembro no Supremo Tribunal Federal. Podem participar representantes da União, dos estados ou entidades científicas que terão até o dia 18 de setembro para manifestar interesse. O relator, ministro Edson Fachin, já definiu que a primeira exposição será do representante da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A audiência vai discutir sobre a desoneração de tributação de IPI e ICMS sobre os agrotóxicos e vai ajudar a formar o voto do relator na ação apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. A legenda questionou o convênio de 1997, que reduziu em 60% o ICMS sobre os agrotóxicos, e a lei tributária, que zera a alíquota do IPI sobre alguns desses produtos. A seguir, o Tribunal de Justiça do Paraná cria grupo colaborativo formado por instituições públicas do Estado para possibilitar a troca de conhecimentos e práticas inovadoras. E a gente fala sobre um programa de sucesso do Judiciário de Mato Grosso para a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Paraná acaba de promover a criação de um grupo colaborativo formado por 10 instituições públicas do Estado para possibilitar a troca de conhecimentos e práticas inovadoras, tornando a gestão pública mais eficiente. A repórter Juliana Bueno mostra como foi o lançamento oficial da rede. Durante o evento, representantes de 10 órgãos públicos do Estado assinaram o termo de cooperação técnica, que formalizou a articulação de ações de fomento e apoio à inovação com o compartilhamento de práticas entre as instituições. Essa rede surge como uma resposta estratégica às demandas contemporâneas por uma administração pública mais ágil, eficiente e capaz de atender às necessidades da sociedade com prontidão e qualidade. A Rede Nova Paraná visa incentivar a cultura da inovação nos órgãos públicos, capacitar e desenvolver profissionalmente os servidores, implementar projetos piloto, criando um ambiente colaborativo entre as diferentes entidades. Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem 3 pilares interessantes: pessoas, processos e a tecnologia. E uma rede dessa, ela precisa de pessoas, de todas as pessoas reunidas, para que as mentes e as pessoas que pensam possam realmente levar o Estado naquilo que faz a diferença na vida do cidadão. Cada vez mais a gente vai ver instituições tradicionais, com pensamentos tradicionais, perder espaço para instituições inovadoras. E isso pensando do ponto de vista da população, do serviço que é prestado e da aceitação, né, do trabalho que é ofertado pelas instituições. Com isso, o objetivo da rede é implementar soluções tecnológicas modernas e métodos inovadores na gestão pública, estabelecer parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa, compartilhar recursos e experiências numa plataforma de colaboração. Criatividade e inovação é muito menos sobre insights e muito mais sobre uma teia. É sobre nós darmos as mãos, sobre nós olharmos uns para os outros, conversarmos. É para a gente simplificar a linguagem, presidente Fernando, não é assim?
e para a gente ir atrás de novas tecnologias. E a rede das instituições vai possibilitar o quê? A troca também com as pessoas que fora da instituição que se relacionam com a gente. Por exemplo, faculdades, por exemplo, nossos jurisdicionados, por exemplo, os estudantes de qualquer nível. Né? Então, acho que esse é o grande benefício. Quando se fala em inteligência artificial, às vezes pode-se pensar em altos investimentos, ideias das mais avançadas, mas eu acredito que com inteligência artificial, com ideias simples, possamos fazer grandes transformações. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, recebe representantes dos poderes judiciários da América Latina e do Caribe para discutir boas práticas e desafios relacionados à prevenção e ao combate à corrupção. Quem tem os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Na abertura do evento, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que faz parte do Conselho Consultivo da Rede Global de Integridade Judicial, afirmou que o encontro é uma oportunidade de compartilhar boas práticas e promover a integridade judicial. Reflete o nosso compromisso compartilhado de promover a integridade e a transparência no sistema de justiça, sempre buscando fortalecer a cooperação entre as nossas nações. É uma exigência para que nós possamos cumprir os nossos deveres com responsabilidade e reveste-se de um requisito essencial para a promoção da igualdade, para garantir que as leis sejam aplicadas de maneira consistente e isonômica e para assegurar a afirmação dos direitos humanos. As discussões têm como foco especialmente os poderes públicos da América Latina e do Caribe e contam com a presença de ministros e representantes de diversos países. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes, destacou a existência de uma política de integridade da Justiça do Trabalho brasileira e como o país tem avançado na cooperação internacional sobre o tema. A importância da inclusão neste evento de debates em torno de temas da maior relevância para a sociedade, para as nossas sociedades, como a equidade de gênero, inteligência artificial e transparência judicial. Igualmente, questões envolvendo violências e assédio no trabalho, saúde e segurança de trabalhadores são temas centrais quando tratamos de integridade. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, participou da abertura do evento e destacou a importância do trabalho conjunto realizado entre o Brasil e outros países no campo da integridade judicial, o que garante a manutenção da democracia de várias nações. Durante 3 dias, serão debatidos temas essenciais para o aperfeiçoamento da integridade do poder público, com destaque para o uso de novas tecnologias e inteligência artificial, de modo que os países possam usufruir dos benefícios sem prejudicar o importante aspecto da humanização da justiça. A diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, Helena Abate, destacou a relação dos poderes judiciários ao redor do mundo, a manutenção de instituições íntegras e o combate à corrupção. Juntos podemos fazer a diferença na promoção da integridade judicial e na prevenção e combate à corrupção, contribuindo para a Agenda 2030, para a sociedade justa e pacífica, sem deixar ninguém para trás. Uma parceria entre os judiciários de Mato Grosso e o Ministério Público vai permitir a ampliação do projeto Reconstruindo Sonhos, que promove a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e reduz a reincidência criminal no Estado. Acompanhe na reportagem de Laura Meirelles. Aumentar os índices de ressocialização e não reincidência de egressos do sistema prisional é um dos anseios do Judiciário mato-grossense. Focado neste objetivo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso buscou no Ministério Público Estadual
um projeto que trabalha com este público. Reconstruindo Sonhos é uma iniciativa do MP que, desde 2021, em parceria com o Instituto Ação pela Paz, oferece qualificação profissional, suporte psicossocial e outras atividades às pessoas privadas de liberdade. Em uma reunião de alinhamento, o Judiciário, Executivo, Defensoria Pública e Ministério Público confirmaram o interesse em expandir o projeto e transformá-lo em um programa que pode ser adotado em todas as unidades prisionais do Estado. Com isso, nós esperamos, primeiro, aumentar o número de projetos que nós vamos poder oferecer. Segundo, ampliar as atividades do projeto Reconstruindo Sonhos. E terceiro, obter resultados que realmente nos fortifiquem para o combate à reincidência, principalmente. Uma inédita união de esforços entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e o Estado de Mato Grosso para aprimorarmos esse projeto com a experiência do programa Semear do Estado de São Paulo, trazendo uma possibilidade de ampliarmos e muito os serviços que são oferecidos de ressocialização nas unidades prisionais. Agora, um termo de cooperação técnica deve ser redigido para delimitar a ação de cada instituição e só depois os trabalhos devem ser iniciados. A Defensoria Pública ela está efetivamente hoje presente em todas as unidades prisionais. Então, assim, inclusive o levantamento dessas informações, a identificação dessas pessoas que já estão até em condições, né, de entrar em condição de liberdade. Então, a gente faz esse mapeamento e dá o devido direcionamento para as ações do projeto. Todos nós emanados no mesmo objetivo de, primeiro, conduzir melhor o nosso sistema de execução penal, conduzir melhor o nosso sistema de ressocialização e, ao final, permitir que aqueles que são condenados por a prática de algum crime, estando sob a tutela do Estado, possam não só cumprir a pena, mas ter condições de sair de lá, voltar, se integrar à sociedade e voltar a ser um cidadão de bem. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.